a gente continua falando sobre emprego, sobre trabalho. O mês de abril é dedicado a um movimento de conscientização sobre a saúde e segurança no trabalho. A campanha leva o nome de Abril Verde. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Daniele Gomes, gerente do Sereste, que é o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador. Ô Daniele, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Infelizmente, a gente não pode fazer essa entrevista presencialmente aqui ao vivo, mas a gente consegue se falar aqui pelo Zoom. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo também, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Ô Adriana, o nome da campanha é Abril Verde. Por que esse mês, o mês específico de abril, foi escolhido e qual que é o motivo desse nome, Abril Verde? Você pode explicar para a gente? É uma campanha, né, que vem trazer à sociedade a importância da conscientização e da prevenção dos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho, né? Esse mês foi escolhido por ter duas datas muito importantes, né? A primeira data é o dia 7 de abril, que se comemora o Dia Mundial da Saúde, e o dia 28 de abril, que comemora o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho devido a um acidente que teve nos Estados Unidos que causou uma explosão numa mina e levou à morte de 78 trabalhadores. Então, nesse mês é utilizado, né, essa campanha por conta dessa data, principalmente por conta dessa data. Ô Daniele, e do ponto de vista prático dos acidentes, as causas, qual que seriam as maiores causas de acidente dentro do trabalho? Falta de treinamento, falta de EPI, de material de segurança para o trabalhador? O que você pode me falar sobre essa coisa das causas dos acidentes? Sim. São diversos fatores que provocam um acidente de trabalho, né? Os mais comuns são falta de proteção nos equipamentos, nas máquinas, falta de manutenção preventiva desses equipamentos, o uso incorreto e o não uso dos equipamentos de proteção individual, assim como dos equipamentos de proteção coletiva, a falta de treinamento dos funcionários, né? Má utilização, improviso de equipamentos, né? E principalmente a falta de adoção de medidas preventivas, de conscientização dos trabalhadores para utilizar as medidas preventivas impostas na empresa. Entendi. E tem algum setor que esses acidentes de trabalho aconteçam com mais frequência? Trazendo aqui um pouco para Rio Preto, que setor talvez que mais cause acidentes? A indústria, o comércio, o setor de construção? O que a gente pode falar sobre esse panorama dos setores? São esses setores mesmo, né? Principalmente construção civil, relacionando a acidentes com queda de altura, né? Indústrias metalúrgicas envolvendo acidentes em maquinários. Na área da saúde também é bastante comum com materiais perfuro-cortantes e materiais biológicos e acidentes de trânsito envolvendo motociclistas, né, que são os acidentes de trajeto, e eles envolvem bastante os trabalhadores que estão no comércio. Ah, entendi. Principalmente agora, sobretudo agora que a gente está passando por esse período de lockdown, que o delivery está bastante sendo usado aqui em Rio Preto. Eu acredito, então, no comércio o setor da entrega, como é que você chamou? São os acidentes de trajeto, é isso? Os acidentes de trajeto, ele envolve o percurso do trabalhador, não necessariamente da parte de entrega de mercadorias e produtos, né? Quando o trabalhador ele sai da sua casa para o serviço e depois do serviço para a sua casa, isso, se acontece algum acidente nesse trajeto habitual do trabalhador, ele é considerado um acidente de trabalho também. Tá? Ele faz parte do trabalho porque ele precisa se deslocar até a empresa, né? E nesses acidentes, os trabalhadores do comércio têm um índice maior. E da outra parte que envolve o comércio, também dessas entregas de motociclistas, né? Às vezes precisa ter rapidez na entrega, trânsito e tudo mais, né? Inclusive agora, nós estamos com alto índice de motoboys, mas o trânsito, ele está
está menor porque tem várias empresas que estão em home office, né, não estão podendo ser abertas por conta da pandemia. Então, o movimento no trânsito está menor, mas tem mais motociclistas no trânsito. Ô, Daniela, e quem que se acidenta mais? São os homens ou são as mulheres? Dá para a gente fazer um cálculo assim ou acaba sendo um empate do ponto de vista do gênero? Não, afeta sim mais os homens, né, em idade produtiva, porque no mercado de trabalho tem uma prevalência maior de contratação do sexo masculino, principalmente nessas áreas envolvendo construção civil, indústrias, metalúrgicas, né, tem um índice maior de contratação de homens. Ô, Daniela, vocês atendem também as empregadas domésticas, as pessoas que cuidam do trabalho de casa, também ao atendimento disso? Há registro de acidentes ou são acidentes que acabam sendo ocultados, acabam sendo resolvidos dentro de casa? Sim, todos os acidentes relacionados ao trabalho, independente de vínculo empregatício, tá? Os autônomos, os informais, né? Acaba chegando para a gente mais os relacionados à empresa e os acidentes, né? Empregadas domésticas tem os acidentes também, é menor do que o relacionado a empresas, né? E nós temos as doenças ocupacionais, diferente dos acidentes, né? Porque as doenças, elas são gradativas, elas surgem lentamente. Empregadas domésticas, geralmente, fazem muitos movimentos repetitivos por longos períodos, né? E isso pode desencadear doença, sim. Mas nós temos não que não ocorra, mas chega pouco para a gente, porque geralmente são trabalhadores que vão fazer tratamento com ortopedistas, com neurologistas, né? E essas notificações acabam não chegando para o Sereste para realizar as investigações dessas doenças. A gente pode também incluir nessas doenças transtornos que se evoluem também mentalmente, alguma coisa psicológica também, são atendidos pelo Sereste ou não, Daniela? Sim, os transtornos mentais, inclusive, têm tido um aumento muito grande nos últimos anos, né, acometendo os trabalhadores, nas empresas principalmente, né, e são consideradas doenças, sim, porque elas vêm de maneira lenta, gradativamente, né, e podem ser geradas pelo ambiente do trabalho. Também são doenças subnotificadas, né? Porque são trabalhadores que, quando se adoecem, passam com psicólogos, com psiquiatras, né? E não é aberta a notificação em relação ao trabalho, né? Tem muitos casos, mas, infelizmente, eles são subnotificados. Entendi. E do ponto de vista prático, da sua experiência de balcão de atendimento mesmo, você acredita que a maioria dos acidentes que chegam para vocês poderia ser evitados? Assim, quais são as principais ações, talvez, de prevenção para esses acidentes? Todos os acidentes de trabalho são evitáveis. Tá? Então, o que precisa ser feito? Precisa avaliar o ambiente do trabalho e a função do trabalhador, para detectar quais são os fatores de risco e os fatores em potencial, né, que podem vir a desencadear em algum momento. E aí atua-se nesses fatores encontrados, né? De uma maneira geral, o que tem que ser feito? Proteger as máquinas e equipamentos, fornecer os equipamentos de proteção individual e coletiva, realizar as manutenções preventivas adequadas nos equipamentos, treinar os funcionários, analisar o ambiente como um todo em relação à ergonomia, à temperatura, à ventilação, presença de ruídos, presença de agentes biológicos, agentes químicos, né? E o principal é trabalhar na conscientização desses trabalhadores para que eles percebam qual que é essa importância em relação à saúde deles. Porque aí eles cuidam de si, né? Eles sabem o que pode acontecer, quais são os agravantes e que é a saúde dele que está em risco. E assim, o trabalhador ganha, a empresa ganha com isso, o setor todo, né? A economia do país melhora. Então, é importante, sim,
trabalhar principalmente na conscientização dos empregadores e dos trabalhadores. Até porque também, por exemplo, num setor mais de um acidente mais expressivo, como o setor de construção, uma queda de altura, isso aí interfere na rotina de trabalho de toda a equipe, né? Todo mundo fica traumatizado e sensibilizado quando isso acontece, né? Exato, e inclusive são acidentes gravíssimos, né, que pode levar a óbito, né? Você pode ter uma queda de altura, bater a cabeça, algum equipamento cair em cima. Então, geralmente estão ligados a acidentes graves de óbito, fraturas, que possibilitam depois incapacidades permanentes para o indivíduo. Então, por isso que precisa ter essa conscientização, porque é a saúde dele também. Não é só a empresa, não é o empregador, é a vida dele futuramente. O Daniele, o Sereste é um serviço especializado do SUS, não é? Explica para a gente, para o pessoal lá de casa, quais as ações desenvolvidas pelo órgão, como é que é o trabalho, a rotina de trabalho de vocês. Vocês só trabalham com notificações vindas desses acidentes? Vocês trabalham em esquema também de porta aberta, que eu posso também procurar vocês diretamente? Como é que é feito todo esse trâmite do Sereste, especificamente? O Sereste, ele é um centro regional em saúde do trabalhador, então ele envolve não só São José do Rio Preto, como 101 municípios, né, de área de abrangência. Tá? É um serviço do SUS especializado em saúde do trabalhador, né, que presta assistência a esses trabalhadores acometidos por doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Tem uma equipe multidisciplinar com médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, engenheiro de segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho. É uma equipe capacitada para levar a promoção, a prevenção e a recuperação desses trabalhadores, e a gente atua de forma investigando os acidentes e as doenças de trabalho e investigando também, fazendo inspeções nas empresas. Né? Então, a equipe vai até a empresa para avaliar o local, o ambiente, procurando esses fatores. Se tem a presença de fatores que podem desencadear uma doença, que podem levar a um acidente, orientando a empresa e o trabalhador sobre a forma correta de trabalhar, de utilizar o equipamento, né, para evitar os acidentes do trabalho. Nós recebemos notificações, né, quando tem um acidente, o médico ele abre uma notificação e encaminha para o Sereste. Isso faz com que a gente comece a nossa investigação, né, do acidente e na empresa. Então, recebemos as notificações dos médicos, né, da rede do SUS e privada também. Então, a gente tem essas notificações, né? E nós também hoje nós somos porta aberta, então o trabalhador que ele está adoecido em consequência do trabalho, sofreu um acidente, ele também pode procurar o Sereste. Nossos profissionais realizam o acolhimento desse trabalhador e investiga a doença ou o acidente dele. Para o pessoal lá de casa, então, deixa eu passar o endereço do Sereste. Ô, Daniele, vê se eu estou passando direitinho. É na Rua São Paulo, 2350, lá na Vila Maceno, o telefone é 3212-9514. É isso? São as formas de entrar em contato com vocês do Sereste? Isso mesmo. Ô, Daniela, a gente não pode deixar de falar, a gente está passando esse ano avassalador com relação à Covid. A Covid também se caracteriza como desses acidentes de trabalho, também como uma dessas doenças de trabalho. E vocês, como é que está o trabalho de vocês? Está dando para fazer fiscalização nas empresas? O que vocês têm orientado aos empresários e aos trabalhadores de como proceder para evitar a disseminação do vírus? Nós, da Secretaria de Saúde, juntamente com o secretário, Dr. Aldenis, que vem realizando um trabalho excelente no combate da pandemia, né? Em relação à saúde do trabalhador, a equipe realiza a inspeção da empresa,
né, para verificar o cumprimento das medidas de prevenção da Covid impostas pelo Plano São Paulo e pelos decretos municipais, né? Então, quando a gente faz essa visita, a gente olha todos os ambientes de trabalho, né, não só o setor do trabalho, mas os banheiros, os vestiários, para ver se a empresa adota as medidas corretas de higienização dos ambientes, distanciamento de funcionários, utilização de máscaras, utilização de álcool em gel, né? Então, a gente vai em busca desses fatores e quando não existe essas medidas, né? Quando são medidas que não estão aplicadas de maneira correta, os profissionais, eles fazem a orientação à empresa e aos trabalhadores, né, tentando conscientizá-los também sobre a importância da adoção dessas medidas para prevenir a disseminação no ambiente de trabalho, porque como são muitas pessoas trabalhando juntas, né, isso pode ter um surto no local. Então, a gente atua também nas investigações de surto, para saber o que está acontecendo no ambiente de trabalho que tem tantos trabalhadores se adoecendo ao mesmo tempo, né? Então, nesse sentido, a gente vai até as empresas, sim, para ver se está sendo adotado e se não está sendo adotado, nós fazemos orientações para que a empresa se adeque. Daniela, agora a gente vai encerrando a nossa entrevista. Mais alguma coisa que você acha importante destacar? Alguma coisa que a gente não falou, que é importante falar para o pessoal lá de casa a respeito do Sereste e a respeito de prevenção de acidentes de trabalho? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre o trabalho do Sereste, que é um trabalho super importante, né, que atua na saúde do trabalhador. Hoje nós estamos vivenciando um momento que todos conseguem analisar e ver a importância da saúde, a importância do trabalho e principalmente a importância da saúde do trabalhador. Porque se esse trabalhador não tem a saúde, não pode trabalhar, isso afeta o setor produtivo, afeta a economia, né? Então, é importante, sim, os trabalhadores se conscientizarem, principalmente agora em relação à Covid, né? Os esforços, eles têm que estar redobrados para que a gente consiga voltar ao setor produtivo novamente. Tem muitos trabalhadores que estão impossibilitados de trabalhar por conta dessa pandemia, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando e pedir para as pessoas que se conscientizem, né? Os trabalhadores, as empresas, se conscientizem da importância de prevenir um acidente, né? Porque isso vai gerar benefício não só para o trabalhador, mas também para a empresa e para a sociedade. Então, eu conversei com a Daniele Gomes, a gerente do Sereste, Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador. Lembrando que o Sereste fica na rua São Paulo, 2350, ali na Vila Maceno. O telefone é 3212-9514. O Sereste atende mais de 101 cidades aqui, as 101 cidades da região. Se você tiver qualquer denúncia, qualquer dúvida, entre em contato com eles.